Olá! Chegamos a mais uma aula aqui do canal e hoje você vai aprender a costura. É o segundo vídeo do nosso sutiã de amamentar. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o link aqui no card, você aprendeu a montar o molde e também cortar o sutiã. Lembrando que o molde é gratuito, certo? Para pegar o molde é aqui na descrição do vídeo. Tem um link onde você acessa o nosso grupo do WhatsApp, onde tem muitos moldes gratuitos para você e todos com aula aqui no canal. A aula de hoje, como eu falei, é a segunda aula e é o passo a passo da costura. Lembrando que o sutiã de amamentar é um sutiã legal de você aprender a fazer, porque ele é mais valorizado do que um sutiã normal, vamos dizer assim, porque ele é um sutiã especial, né, com um diferencial. Ele vem com todo o detalhe para amamentar, aqui ó, de baixar, colocar aqui no lugar de novo, vou colocar aqui ó. Então ele é um sutiã com essa diferença. Então você vai conseguir ter um lucro maior fabricando ele. A aula de hoje, como eu já falei, é o passo a passo da costura. Bem direitinho, vai com calma, assiste toda a aula para você fazer assim com todos os detalhes. A grade que você vai ganhar é do P ao GG. Então todos esses tamanhos vão estar lá nos moldes gratuitos disponível para você. E agora, antes da gente ir para a aula, eu só vou pedir para você que gosta aqui do canal, curte esse vídeo. Quem tá chegando agora, se inscreve, assiste as aulas, pega os moldes gratuitos e ativa as notificações para ser avisado de todos os nossos vídeos aqui do canal. E agora sim a gente vai para o passo a passo. Hoje, como eu já falei, a aula da costura do sutiã de amamentar. Vamos lá então? Temos aqui então todas as peças do sutiã e você vai cuidar isso daqui, ó. Tá vendo que tem diferença de largura de uma peça e outra e também aqui, ó, de comprimento. Essa é a parte de fora do sutiã e essa aqui é a parte do meio, certo? Então vamos pegar aqui e a gente vai juntar aqui, ó, uma com a outra. No molde tá escrito também, tá? Qual é a lateral do sutiã e qual é a parte do meio. Aí a gente vai unir, aqui overlocando a basezinha, aqui, bem simples, e a parte de cima também. Aqui, ó, da mesma forma. Então, vai com calma, vai fazendo cada etapa que você consegue chegar na peça, assim, final. Aqui. Então, como eu falei, tá, as duas peças parecem bastante, mas elas são diferentes. A mais larguinha vai pro lado de fora do sutiã. E tá escrito no molde também. Então, aqui, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Peguei uma peça de cada, tá? Vocês podem ver que tem diferença. Eu vou unir as duas. Quem não consegue ver a diferença aqui comigo costurando, pega o molde, tá? No molde dá pra você ver a diferença de largura, de comprimento ali nas laterais, pra você entender como você vai montar no sutiã. Então, fiz aqui do outro lado a mesma coisa. Montei. E tá aqui, olha. Agora eu vou overlocar aqui por dentro. Essa daqui é para não desmanchar, ainda mais se você for fazer de microfibra, certo? Então, a gente passa só overlock para fazer como se fosse o acabamento dele e não abrir, não desmanchar nada por aqui. Eu já vou mostrar para vocês como que fica, tá? Porque olhando aqui eu passar a costura agora, talvez você não entenda exatamente o que eu tô fazendo. Então, eu tô overlockando toda aquela parte de dentro. Porque não vai ter um outro acabamento aqui. O acabamento é overlock mesmo. Aí. Olha só. Então, overloquei toda aqui a parte de dentro. Vou fazer a mesma coisa no outro. Pronto, aqui também já tá overlockado, tá? Certinho ali as duas partes do bojo. Agora, eu vou montar aqui a base. Aqui, né, uma lateral, a outra lateral e o meio. Tá tudo aqui, olha. Agora, aqui na minha mão, vocês viram que tá o forrinho branco. Então, eu vou ter que unir todas essas peças aqui, ó. Tem duas formas de fazer, tá? Igual eu tô fazendo aqui, que vai ficar embutido. Assim.
Ou quem quiser deixar a costura aparecendo também pode. Alguns sutiãs aqui do canal a gente deixa aparecendo, outros a gente faz embutido. Eu uni então as 3 peças, né? Uma lateral mais as 2 partes ali do meio, olha só. Tá? E o forrinho tá lá por baixo. Presta atenção que agora eu peguei o outro lado, costurei aqui junto. E aqui o meu outro forrinho eu puxei aqui. Quem não conseguir fazer embutido pode fazer com a costura aparente, tá? Sem problema nenhum. Overloquei também, agora eu vou desvirar aqui. Aí, ó. Aí você vai reparar que ficou embutido tanto por dentro como por fora. Agora eu vou fazer essa partezinha aqui de cima, que também é embutidinha. Eu passo a costurinha pra ficar embutido ali essas 2 peças. Aí, agora eu vou tirar aqui de dentro. Aqui também. E pronto, a base eu já montei. Aqui. E aqui também, olha, toda a parte da base tá pronta, certo? Então, eu vou deixar isso aqui de lado um pouco. E agora eu vou trocar de máquina, onde eu vou pôr alguns elásticos. Aqui e aqui. E nessa outra peça, aqui, ó, na parte maior, tá? Essa aqui é de fora, aqui é de dentro. Então, eu tenho que pôr na parte de dentro do sutiã. Vamos lá, então, para vocês entenderem. Eu vou pôr o elástico. Nessa parte aqui, que é a de fora, eu vou pôr o elástico nas duas beiradas, vamos dizer assim, né? Tanto aqui quanto do outro lado. O importante aqui nessa parte do elástico é o seguinte: se você não tem uma galoneira, como eu tô usando, você vai usar a máquina normal com o zigue-zague 3 pontinhos, tá bom? Então, resumindo, quem não tem galoneira pode fazer tranquilamente com o zigue-zague. Eu tô puxando bem pouco o elástico, certo? Esse aqui é a parte de fora, que eu vou pôr agora, olha. Eu tô puxando bem pouco o elástico em todo esse sutiã aqui. Puxando um pouquinho só e costurando. Essa aqui é a capinha, né? A parte que cobre, assim, o bojo do sutiã. Que ele tem 2 bojos no caso, né? Um aonde fica ali o bico do seio e o outro que tampa. Aqui eu vou cortar o elástico. E já vou costurar o outro lado também. Só fica a base sem elástico, tá? A parte que tem aquela curva maior. Com o molde, as peças na mão é mais fácil de você entender. Então, vou pondo o elástico aqui também. Aí. Pode perceber que é bem pouco puxado, né? Vocês quase não veem franzido. É bem pouquinho mesmo. Só não pode deixar sem puxar, senão ele fica todo esticado, daí fica feio. Aqui eu deixo sobrar um pouco do elástico, tá? Que eu já tô pensando no acabamento. Separar ele aqui, vou pôr o elástico do outro lado também. Vou colocar o vídeo um pouquinho mais rápido aqui, que vocês já entenderam como funciona, né? Elástico pouco puxado. Então, vamos agilizar um pouquinho aqui para o vídeo não ficar tão longo, porque ele já é um vídeo mais demorado, porque essa é uma peça assim que tem mais detalhes. Vou cortar aqui, deixando uma sobra para cada lado, que essa é a parte de cima onde eu vou pôr aqui o engate depois. Agora, esse pedaço aqui, olha, que tem esse buraco, a gente vai colocar o elástico no lado maior. Lá no molde de vocês está colocando que é o meio ou a frente do sutiã, tá bem? Essa só que eu vou pôr o elástico. Porque a lateral, a peça que tá escrito assim no molde lateral, a gente vai pôr o elástico depois. Quem tiver dúvida ainda, é dos 2 lados do bojo é o maior, tá? E eu ponho o elástico da mesma forma, por isso que o vídeo vai um pouco mais rápido, que é aquele mesmo detalhe, vai puxando de pouquinho em pouquinho.
Aí. Já vou cortar aqui também para separar eles. Pronto. Então, aqui já tá posto o elástico, olha, na parte do meio do sutiã, na parte maior. E aqui depois a gente vai tampar dessa forma, olha. Vai ficar assim. Agora eu volto aqui no overlock para unir eles, tá? Vamos juntar todas as peças. Eu vou pegar essa daqui e colocar aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês que os elásticos não ficam um bem em cima do outro, mas como a imagem é muito clara, porque é tudo branco, não sei se vocês vão conseguir ver bem certo. Mas olha ali, o elástico ele não fica um em cima do outro. A parte que é o do buraquinho, vamos dizer assim, né, a parte do bojo que é do buraco, ela fica escondida para dentro ali, ó, um pouquinho, um elástico para dentro do outro. Aí eu vou overlocar as duas peças junto para depois colocar na base do sutiã. Depois eu vou tentar mostrar, ou ali, ó, que tá um pouquinho mais escura a imagem, vocês conseguem ver. Mas como a gente deixa a imagem clara e é branco por dentro, né? Fica muito, assim, uma iluminação forte. Talvez você tenha que escurecer um pouquinho aí a imagem, se for o caso, para não ficar tão claro. Olha, porque tem diferença. Tanto de um lado quanto do outro. De um lado aqui, para onde eu tô indo agora, eu vou deixar a parte do bojo que tem o buraco, vou chamar assim que eu acho que fica mais fácil para vocês. O tecido vai ficar para fora. Do lado de lá, onde tem os dois elásticos, ele ficou para dentro um pouquinho e aqui ele vai ficar para fora, porque depois eu vou passar um outro elástico. Por isso tem que fazer com cuidado esse sutiã aqui. Agora vocês conseguem ver, ó. Aqui o elástico tá para fora, né? Porque ele tem que tampar, é a parte do meio do sutiã, e aqui a parte de fora, o tecido sem elástico tem que ficar para fora, ele tem que aparecer, porque eu tenho que passar o elástico ali depois. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cortar os elásticos aqui. O meio do sutiã, então, olha, ele fica com o elástico para cima, né? Ele tem que tampar, e do outro lado, a parte do buraquinho fica com o tecido para fora, para mim passar o elástico depois. Eu vou começar a costurar, então, aqui, olha. A mesma quantidade que eu deixei de um lado, eu tenho que deixar do outro, igualzinho, e eu vou costurar no mesmo lado. De um lado do bojo eu comecei a costura por um lado, e do outro eu tô começando pelo outro lado, para que sempre na máquina overlock, essa parte do bojo que tem o buraco fique para cima. Assim, se ela puxar um pouquinho o tecido, fica igual os dois lados. E prestem atenção como eu vou costurando aqui com cuidado, porque no final tem que dar tudo certo. Se você costura de qualquer jeito, aí já não dá. Um fica maior que o outro, fica complicado assim. Ou o que não era para ficar maior fica, né? Porque aqui eu tô indo para aquele lado em que o elástico fica para dentro. Espero que vocês consigam entender esse pedacinho aqui, que eu acho que é o que tem um pouquinho mais de detalhe, assim, de cuidado, já pensando na peça pronta. Continuo costurando. Olha aqui, ó, tá vendo a diferença do elástico? Aqui eu tenho que deixar a mesma coisa. É um pouquinho só, mas eu tenho que deixar essa diferença. Então, eu vou cuidando pra dar certinho no final. E aí, tá pronto. A parte do bojo, eu já montei, deixei o elástico certinho, do jeito que eu preciso, tá aí. Agora, a gente vai colocar ele na base, pra ficar dessa forma aqui, ó. Quem tiver bastante prática já pode fazer direto aqui no overlock, mas eu tô pensando em quem vai fazer a primeira vez, então eu vou deixar o overlock aqui de lado e vou colocar na máquina doméstica. Olha aqui, ó, eu tenho que costurar bem certinho aqui, os dois juntos. E como a overlock, ela tem aquela tendência a dar uma escorregada, às vezes deixa um pra dentro, outro pra fora, eu prefiro vir aqui na doméstica e fazer um ponto, uma costura reta, para deixar dessa forma. Olha só, tem que ficar retinho aqui.
Desculpe, pessoal, a parte da gravação que às vezes fica clareando e escurecendo, tá? Mas tem algumas cores, alguma hora que a gente tá trabalhando com a gravação que ele acontece isso daí. E com o branco tá deixando muito claro. Tô costurando do outro lado da mesma forma, tá? Unindo ali o meio. Às vezes a gente quer deixar uma iluminação mais clara para vocês verem bem direitinho tudo que a gente tá fazendo, só que daí ele fica muito claro. Aí, fiz a costurinha, não precisa ser forte aqui, que não é acabamento, tá? É só para facilitar depois na continuação lá do overlock. Olha só, deu pra ver, né? Bem certinho aqui em cima. Agora eu vou voltar para o overlock, porque já tá fixado ali, fica mais fácil para mim controlar a costura. Então eu vou overlockar o bojo na base. Quem tem muita prática, eu tenho certeza que vai ter gente aqui que não vai precisar nem ir lá para outra máquina, já vai pôr direto aqui no overlock, tá bom? Então quem já tá com prática, vai direto. Quem ainda quer ter um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de cuidado, pode trocar de máquina. Aqui a gente vai também deixar o vídeo um pouco mais rápido, porque é só overlockar, né? Colocar a base no bojo. E aqui no final tem que terminar tudo junto agora. Então, eu vou overlockando. Fazendo a curva, pegando todas as partes. Fazendo com cuidado para vocês conseguirem entender tudo que eu tô fazendo. Olha aqui, então, eles têm que terminar juntinho, que depois eu vou passar o elástico aqui, tá? Olha só. A base e aqui por fora, aonde eu vou passar o elástico depois. Agora, vou fazer do outro lado a mesma coisa. Daí, nessa parte que é só overlockar, a gente deixa o vídeo um pouco mais rápido também, tá? Porque senão, né, fica muito longo. Muito longo o vídeo. Mas, então, aqui eu vou com cuidado, colocando os tecidos juntos e overlockando. Acho que não preciso explicar aqui, né? Você já vai fazer igual do outro lado, é só colocar o bojo na base. E o principal é você ir tendo cuidado de não deixar o tecido de cima esticar. Porque no caso a minha overlock aqui, ela sempre estica um pouco o tecido que tá por cima. Por isso eu vou com bastante cuidado. Aí, então tá montado a base do sutiã. Todas as peças já estão colocadas junto. Depois aqui a gente vai pôr o acabamento aqui na parte de cima, mas vamos voltar aqui ao que interessa, que é a continuação do sutiã. Eu vou passar aqui, bem no, onde eu fiz o overlock, uma costura reta, que faz, vamos dizer assim, um acabamento melhor no bojo, deixa ele mais resistente, mais forte. Porque um sutiã desse daqui, quando a pessoa compra, né, porque ela vai usar nessa época da amamentação, ela usa bastante. Então, não é um sutiã que pode ser, assim, com elástico fraco, com tecidos fracos, costuras fracas, nada disso. Ela vai usar por um bom tempo, então você tem que fazer, assim, o mais resistente possível. Eu já vou mostrar pra vocês como ficou a costura, tá? Eu só tô passando aqui uma costura reta pra baixo da onde eu passei a overlock. Tô indo, assim, bem com calma, para você conseguir entender o que eu tô fazendo. Mas depois eu trago para perto da câmera, assim você consegue ver exatamente onde eu passei a costura. Olha aqui. Uma costura reta para baixo do bojo e olha por dentro como fica. É como se ela arrematasse a overlock, tá? Ela costura a overlock para baixo ali. Agora a gente deixa o vídeo aqui um pouquinho mais rápido também. Eu tô usando aqui a máquina doméstica, mas você pode usar uma máquina industrial, uma reta industrial, por exemplo, que vai até mais rápido, tá? Aqui eu vou com cuidado também para deixar a costura bem igualzinha. Senão você faz uma curva para um lado, para o outro, e não dá para ser, né? Tem que fazer uma costura bem no lugar.
Então, faz isso de um lado e do outro do bojo. Aqui no finalzinho já acabou a linha, ficou um pedacinho sem costurar, só uma pontinha. Então, eu vou voltar ali, vou só colocar a linha na bobina certa e vou costurar de novo. Pronto, já fiz a costura, não gravei, né, pra você, que era só o finalzinho ali. E agora eu vou passar uma costura reta aqui na frente. Por quê, pessoal? É meio que pra deixar mais forte aqui, tá? É uma costura reta com retrocesso. Bem aonde eu passei a outra costura, eu vou fazer mais uma, que é pra deixar forte mesmo. Não correr o risco de abrir aqui. Quem quiser fazer isso lá no final, na hora do acabamento, também pode fazer, tá? No mesmo lugar ali em que eu passei a outra costura, como era uma costura simples, agora eu passei mais uma reta com retrocesso. Certo, aqui continuaremos colocando agora o elástico, certo? O elástico aqui na base do sutiã. Vou usar aqui o elástico Primavera. Você sabe que ele tem um lado que é mais maciozinho e é o lado que vai ficar pro lado da pele, tá? Então, o que você vai cuidar? Olha aqui, esse elástico, esse lado é mais seco e esse outro lado é mais macio. Esse lado é que fica pro lado da pele. Então, como você vai fazer? Você vai colocar assim. E daí, na hora que a gente rebater o elástico, o macio vai ficar pro lado de fora. Então, aqui que eu vou colocar. O elástico Primavera, ele é de poliamida, tá? Até esses elásticos de base, pessoal, tem o elástico de poliéster e de poliamida. O de poliamida é mais forte, mais resistente, por isso que eu uso ele, tá? E aqui, prestem atenção como coloca o elástico. Não pode estourar ponto. Eu acho que para algumas pessoas que estão começando agora é uma parte mais difícil, né? Conseguir pôr o elástico sem estourar ponto. Mas presta atenção como eu faço. Eu pego, depois eu mostro para vocês aonde eu passo a costura, tá? Que também talvez seja uma outra dúvida também. Deixa eu pegar aqui o elástico e vou tentar mostrar para você aonde eu tô passando a costura. É bem aqui, ó, exatamente nesse lugar. Bem aqui, como se tivesse um caminho aqui onde eu posso passar o meu elástico para depois rebater. Então, vamos lá. Eu puxo o elástico na frente, estico junto com o cotton, ou delicotton, né? Ou microfibra, com o que você for fazer, e puxo lá atrás também, olha. Puxo o elástico na frente, estico tudo junto e vai franzindo. E pode ver que não estoura ponto. Se você não quiser fazer esse treinar, pôr o elástico direto no sutiã, coloca elástico em um outro tecido qualquer. Mas o importante é que depois que eu pôr o elástico, eu tenho que esticar o sutiã e não pode estourar ponto. Já tô aqui no final. Aí, então tá posto o elástico da base. Os tamanhos vai estar na descrição do vídeo. Para cada tamanho, P, M, G e GG. Olha só como que ficou, é pouco franzido, tá? Olha por dentro. Agora, se eu rebater do jeito que tá, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aparece uma beiradinha do tecido. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu tenho que cortar aqui um pouquinho do meu tecido. Vou cortar só um pouquinho aqui para você entender como que é. Daí depois, quando eu for rebater, o tecido vai ficar tudo pra dentro. Você não pode cortar muito, tá? É só pra deixar o acabamento perfeito mesmo. Então, posto o elástico aqui, agora vou voltar na galoneira, aonde eu vou rebater. E de novo, ó, pelo tecido ser claro demais, tá dando reflexo aí, mas é assim que vai ficar. Tá vendo? Só a pontinha do elástico aparecendo, só os biquinhos do Primavera. Mas eu rebato aqui, viro e eu vou costurando. Quem não tiver galoneira, faz no zigue-zague 3 pontinhos. Da mesma forma que você coloca o elástico, tá bom? Aqui eu estico e vou costurando.
Vamos lá pro final já da base. Olha, por dentro fica perfeito, por fora fica perfeito. É mais prática, tá? Que às vezes pra você, assim, no começo é um pouco mais difícil fazer qualquer costura reta. Mas com a prática você vai conseguir, tá bom? Aí, já fui aqui pro final. Olha como que fica. Por dentro e por fora. Feito a base. Para dar continuidade, a gente vai pôr os elásticos agora na lateral. E agora sim eu vou pegar essa parte aqui que tava sem elástico antes, tá? Lembro que lá no começo eu não pus elástico no bojo, na parte ali de fora desse que tem o buraco. Então agora que eu vou pôr o elástico nele. Vou cortar aqui uma sobra que tem. E vamos lá. Começo aqui em cima. Eu deixo uma sobra de elástico. Pode ver que eu deixo ali. Que é para depois me ajudar no acabamento. Eu vou costurar aqui um pouquinho só do elástico. Bem pouquinho ali eu costurei. Agora eu já coloco essa parte aqui dentro. Deixo a sobra ali do elástico. Aí. E vou pondo o elástico na lateral. Puxa pouco também, certo? Vai puxando de pouquinho em pouquinho, pro sutiã não ficar franzido, pra ele ficar bem bonito. E aqui que tá o detalhe, aquelas sobras de tecido que ficou na lateral, olha ali, ó. Agora tá servindo pra eu pôr o elástico. Esse detalhe, essa parte é super importante. Então tá aí, bem pouco franzido. Vou continuar aqui pondo o elástico. Já tô na lateral, indo pro fim. E como sempre, puxando um pouco. Feito um lado. Olha aqui, pessoal, aqui que é importante, olha. Olha aqui, aonde eu passei o elástico, tá vendo? Por isso que eu deixei aquela sobra na hora de costurar o bojo. Pode ser que a primeira vez que você vai fazer, você faça alguma coisa errada, mas pode ficar tranquila que depois você pega o jeito e vai embora e consegue fazer tranquilamente, tá? Todas as peças que a gente faz, a primeira é um pouquinho mais difícil e depois vai ficando mais fácil. Aqui o vídeo foi acelerado também, porque eu tô fazendo igualzinho, fiz do outro lado. Olha ali, ó, passando com o elástico um pertinho do outro. E já no bojo. Puxando e no final coloco um elástico dentro do outro, repara ali que eu passei um elástico por dentro do outro e agora deixei aquela sobra costurada também. Feito aqui, o sutiã já tá com os elásticos dele, tanto de base como de lateral, vou cortar aqui atrás também. Feito, montado o sutiã, olha aqui na lateral os cuidados que você tem que ter. Mostrar aqui do outro lado, tá vendo? Olha. Por isso que todo cuidado é pouco na hora de você ir montando o bojo, para você entendendo o que tem que sobrar. A primeira vez a gente fica um pouco perdido, mas depois a gente pega o jeito e sabe tudo direitinho que tem que fazer. Agora vamos pro acabamento dele. Eu vou usar aqui a alça 13, tem 90 centímetros aqui, depois eu vou dividir em dois. Um pouquinho de alça 10 para fazer os acabamentos aqui da frente. Aqui tem o engate que a gente usa pro sutiã de amamentar. Pode ser esse, mas pode ser outros também. Pode ser até aquele engate simples, sabe? Se não tiver esse daqui, então você pode usar o de metal. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Só que daí muda a forma do acabamento, tá? Muda a maneira em que você vai colocar ele no sutiã. Aqui a gente tem também um lacinho, que você escolhe colocar ou não. E o regulador, que eu vou usar o regulador 13. Então, vou cortar aqui a alça no meio, 45 centímetros para cada lado. Quem quiser pode até colocar a alça 10 também, sem problema nenhum. Só que a alça 10, né, ela vai durar um pouco menos. Embora se você pega uma alça boa, legal, sim. Mas um sutiã de amamentar tem que durar bastante tempo, porque a pessoa vai usar bastante, vai lavar bastante. Então, tem que ser uma alça melhor. Eu sempre considero fazer as coisas mais reforçadas. Vamos então aqui pôr o fecho.
O fecho eu vou pôr na costura reta mesmo. Quem quiser pode usar zigue-zague também, sem problema nenhum. Vocês sabem que aqui no canal às vezes a gente usa um ponto, às vezes usa outro, então não é nada assim fixo. Eu gosto bastante aqui da reta mesmo, para dar um acabamento mais discreto, vamos supor assim. E olha, reta com retrocesso, tá vendo? Voltar ali. Lá no início e no final tem retrocesso para não correr o risco de abrir a costura. Feito um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar aqui o sutiã e vou colocar a outra parte dentro para poder costurar. Corto a sobra de elástico que deu. E vamos aqui, ó, colocar ele dentro e fazer de novo costura reta com retrocesso. Bem caprichadinho. Aqui também perto ali da onde eu costuro, como tem a iluminação da máquina, fica bem claro, mas é costura reta. Vocês estão vendo fazer o retrocesso ali? Vou de costura reta, chego no final e faço o retrocesso novamente, que é voltar costurando, tá? Para quem não tá acostumado, é que você volta a costura. Feito o fecho. Aí, prontinha essa parte. Vamos agora começar aqui na frente. E aqui, ó, não esquece daquela costurinha, tá? Se você não fez antes, igual eu falei, faz agora, porque isso aqui não pode abrir. E o lacinho você pode ou não colocar. Se você quiser, coloca. Se não quiser, não coloca, tá? Mas eu vou colocar. Eu acho que dá um detalhezinho a mais, arremata, né, a peça. Então, põe um laço pequeno, pode ser até menor do que esse que eu coloquei. Mas o importante é você não esquecer daquela costura que eu fiz ali no bojo, lá atrás. Se não fez lá, faz agora na hora do acabamento. O lacinho eu tô pondo aqui com zigue-zague simples, mas pode ser com costura reta também, não tem problema. Aí, colocado o lacinho, já tô tirando uns fios aqui. Certo aqui, e agora vamos então para a alça. Eu vou deixar uma alça pronta, assim eu já consigo mostrar para vocês todos os detalhes. E a outra eu vou fazer para você ver, tá? Essa aqui é só para você entender o que a gente vai fazer agora. Aqui onde a gente vai colocar o engate. Você entende então agora como é feito os acabamentos, como que fica de um lado, do outro. E daqui um pouquinho a outra alça eu vou gravar inteirinha para vocês. Aqui é onde a gente tira. Aqui que pode ser alguns engates diferentes, tá? Não precisa ser exatamente esse, mas como eu falei, os nossos fornecedores que a gente indica aqui para vocês têm esse tipo de engate para sutiã de amamentar. Mas se você quiser, pode comprar um engate mais simples de metal também. Mas vamos lá começar então agora o passo a passo. Aqui, eu abri ele. Tem outros modelos também, tá? Não existe só esse daqui, não. Tem outros modelos, mas eu gosto bastante desse porque ele não abre fácil. Né, ó, eu pego, engato aqui, é fácil quando você mexe com ele com a mão, mas sozinho ele não vai abrir. Então, aqui eu tô colocando o engate, a parte de baixo. Seria, no caso, a parte de fora, né, aquela que a pessoa tira, abre e fecha conforme ela quer. Como tem a iluminação, você não consegue ver exatamente como eu estou costurando aqui, mas eu faço 2 costuras com um zigue-zague simples, pequenininho, de acabamento. Eu já vou trazer perto aqui da câmera para você ver. Eu não deixo só uma costura, porque eu acho que tem que ser resistente aqui também. Então, olha só. Eu passo, vou trazer aqui bem perto. Olha ali que tem 2 costuras. Uma aqui e outra ali pra cima. 2, ok? Não vamos deixar só em uma, não. Feito isso, vamos dar continuidade. Agora, eu tenho um pedacinho de alça 10. E a outra parte do engate. E também a alça 13 que eu vou usar para colocar nele. Vamos colocar os reguladores na alça 13. Aí, aqui também, pessoal, eu faço 2 costuras, tá? 2 zigue-zagues, um bem na beiradinha e um pouco mais pra dentro. Já mostro perto da câmera pra você entender também.
2 costuras com zigue-zague. Tem algumas pessoas que gostam de fazer a costura reta aqui também, se ficar bem firme pode fazer. Eu prefiro o zigue-zague, principalmente para o acabamento ali da beiradinha, para não desfiar a alça. Não sei se você consegue ver, mas tem uma costura aqui e outra ali, ó. 2. Passar a argola. Tudo isso daqui a gente passa, né? Coloco aqui para você o passo a passo, que vai que você nunca fez uma alça, que você tá começando agora. Então tá aí, ó. Feito a alça com o regulador, 2 costuras, como eu já falei. Vamos pegar e fixar tudo aqui. Eu vou mostrar aqui do outro lado, que é que vocês vão fazer agora, que é isso daqui, ó. Uma costurinha ali de alça 10, eu vou pegar ela. O lado direito da alça tá pra baixo, tá? Porque eu vou virar assim depois, olha. E o lado brilhante vai ter que ficar pra fora. Aqui também a gente passa 2 costuras. Porque ele vai ter que suportar bastante tempo, então uma costura só vai que não aguenta. Passamos 2 costuras para garantir. Depois eu vou virar ali pra cima. Deixa eu tirar aqui essa linha, vou passar outra costura. Você não precisa ficar tirando da máquina igual eu faço aqui pra mostrar, tá? Pode fazer uma costura, em seguida já faz a segunda. Eu tiro porque eu tenho que mostrar pra vocês um pouquinho melhor do que eu tô fazendo. Feita a segunda. Vamos trazer agora pra perto da câmera pra você entender aonde eu passei a costura. A sobra que tem aqui eu já posso até cortar, é bem pouquinho. Aqui eu tô comparando com o outro lado para você saber o que eu tô fazendo. Tá mostrando aqui um lado pronto e o outro, para você entender em qual parte eu tô. Vamos pegar agora o restante do engate, aquele que complementa a parte de baixo, olha só. Eu tô passando ele. Vou tirar aquele elástico que eu deixei de sobra antes, que ele era só até aqui, só para me ajudar por todas as peças ali. Olha aqui, eu ponho a alça já com o regulador para frente, os dois juntos. Quem quiser pode fazer até uma costura no meio aqui, se quiser. Se quiser, mas não é necessário. Então, eu evito para não vai adiantar em nada, vou deixar mais forte, nada, então eu não coloquei. E eu tenho que deixar um lado igual o outro. Pode ver que eu tô puxando aqui essa alça, porque olha ali, ó. Um lado tem que ficar igualzinho o outro. Mais uma vez, 2 costuras. Quando você vê eu fazendo aqui, você não sabe, olha ali, mas não entende exatamente o que eu fiz, eu gravo, depois eu mostro para você testar aí, para você olhar se o seu tá igual. Fiz uma costura aqui embaixo e faço 2, tá? Também é acabamento, também 2 costuras. Vou mostrar aqui. Olha só, o que eu fiz foi essa parte onde ficou tudo pronto. Fiz uma costura, agora eu vou fazer a segunda, que é a do reforço. Como eu já falei, você não precisa tirar da máquina como eu faço. Já pode ir fazer as suas 2 costuras. Aqui eu vou dar uma esticadinha, só porque senão o pezinho da máquina ali fica no alto e ele não consegue costurar direito. Questão da máquina mesmo. Já trago perto da câmera, tá? Pra você ver o que foi feito aqui. Olha, 2 costuras. Vou cortar a sobra da alça. E olha só, já tenho aqui pronto a parte do engate. Essa parte tem várias formas de fazer, várias mesmo. Eu gosto dessa, mas se você quiser pode fazer de outra forma, sem problema nenhum. Eu, por exemplo, pus o regulador para frente, mas tem quem goste de pôr o regulador para trás. Eu gosto em vários modelos de pôr o regulador para trás, mas aqui, como é um sutiã de amamentar, às vezes a pessoa quer fazer a regulagem, dá um pouco mais de trabalho, então eu prefiro deixar na frente. Agora eu vou pôr a alça aqui atrás, na mesma distância do fecho que eu pus a outra, olha só. Eu tô pondo muito detalhe aqui para você não ter problema. E pode ver que eu deixo a alça aqui na parte de trás com acabamento em 2 lugares também. Eu costuro aqui na parte de cima, no elastiquinho mais fino, e depois eu vou costurar na parte de baixo também. Zigue-zague simples aqui, tá? Aquele zigue-zague pequenininho.
Fiz uma costura aqui. Aqui de cima, olha só. Agora eu vou fazer outra costura ali no elástico da alça, no elástico primavera também. Que é para ficar mais resistente e não correr o risco de sair essa alça. Zigue-zague pequenininho, se quiser pode fazer um retrocesso, depende muito da sua máquina, porque tem máquina que desmancha muito fácil a costura, né? Tem umas que são mais fortes. E tá aí, pessoal, feito o nosso sutiã de amamentar. Espero que seja mais um sucesso aí nas vendas de vocês, modelo gratuito. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, assistam mais de uma vez o vídeo e eu vou aguardar vocês aqui no canal em uma próxima aula, certo? Até lá!